Boa noite, minha gente. Simbora para mais uma Identidade Geral. Sejam bem-vindos, bem-vindas aqui também. A casa é de vocês. Podem invadir aqui a nossa sala, minha gente. Podem ficar à vontade para participar aqui de mais uma conversa. E olha só, hoje a gente vai falar aqui de carreira, de jornada profissional, de escolhas, de mudanças. Esta noite a gente tem a história da Areta Barros. Olha só o dilema. O pai queria que ela fizesse direito, a mãe pedagogia. E a mãe venceu, viu? Ela fez pedagogia, mas não se identificou com o curso e decidiu mudar de carreira. Hoje ela trabalha com recursos humanos, está mais do que realizada e compartilha a experiência pessoal de coragem, de planejamento para tomar as rédeas da própria vida e escrever um novo final. Além dela, vai estar aqui com a gente o consultor de carreira Valdemir Eusébio, para juntos a gente papear aqui sobre o significado amplo do trabalho, o que ele representa na vida da gente, como conciliar aí necessidade e realização. O programa está muito interessante e eu aguardo você no próximo bloco. Agora a gente vai para aquele intervalo rapidinho e em 30 segundos a gente está de volta. Acordar, quem sabe madrugar, se arrumar, tomar café, pegar um ônibus, carro, metrô, bike. Essa é a rotina de muita gente que precisa ir atrás do corre, que precisa do badaró, pagar as contas, às vezes nem pagar as contas, viu? Mas pelo menos garantir o pão. Tem quem não tem essa rotina, que pode adequar ali os seus horários, que tem flexibilidade, tem quem seja o seu próprio chefe e tem liberdade para trabalhar como quiser. Tem quem tem um trabalho fixo, horário fixo, salário fixo, jornada fixa de trabalho, que tem estabilidade, que ame ou odeie tudo isso. Quer ver outro panorama? Tem quem não tenha emprego, que está sem corre, sem dinheiro, zero possibilidade. São mais de 36 milhões de brasileiros nessa situação. Aí vem um lance chamado transição de carreira, que nada mais é do que mudar de área de atuação. Pode ocorrer por vários motivos: dinheiro, realização, oportunidade, contexto atual. Mas nessa conversa toda, o que o trabalho representa de verdade, hein? Necessidade versus conquista versus realização. O que é o trabalho para você? Complexo, né? Cada um pode pensar de uma forma diferente e tá tudo bem, é sobre isso, mas uma coisa é certa: trabalhar também cansa, trabalhar também estressa, trabalhar também nos ajuda a conquistar sonhos, nos ajuda a nos desenvolvermos como seres humanos. É um misto e cada um precisa analisar a sua balança. Refletir sobre isso é necessário e para essa conversa, olha só quem está na nossa poltrona. A Areta e o Valdemir Eusébio. Gente, muito obrigada. Estou enciumada porque eles combinaram a cor do look e me deixaram de fora. Mas tudo bem, eu vou perdoar só dessa vez. Maravilha. Muito obrigada pela presença de vocês, viu? Boa noite, sejam muito bem-vindos. Vou começar com a Areta, tá bom? Pode ser a primeira damas? Por favor. Dinheiro ou realização? Quem fica primeiro? A realização, porque quando você faz o que você gosta e você faz bem, o dinheiro vem. Eu sempre falo para todo mundo, contra o trabalho duro não tem argumento. É. Sempre tem alguém olhando o que você está fazendo. Sempre tem, mesmo que às vezes você ache que eu estou trabalhando, patinando, ninguém me reconhece. Tem alguém olhando. Tenha certeza disso, tem alguém olhando. E quem precisa sustentar as crianças e não tem realização, faz como? Você sabe que eu estava pensando muito quando eu estava vindo para cá, assim, o quanto quem olha a minha história e o TED que eu gravei, a pessoa pode pensar assim, ah, mas ela tinha eu não tinha filhos, não era casada, eu era uma recém-formada. E aí eu pensei muito nisso, assim, se não era uma coisa um pouco fora da realidade da maior parte das pessoas, porque hoje que eu tenho filho, pago os boletos e tudo mais, eu vejo o quanto é difícil fazer uma transição como essa. Então, acho que o planejamento tem que ser ainda maior do que quando foi na minha época. Porque você ser sênior numa área, começar em outra e ser júnior de novo... Sim. Você tem todo um caminho para percorrer depois. Mas eu também acho que mesmo na sua primeira carreira, ou no que você aprende na faculdade, ou como pedagoga, por exemplo, que não atuo, nunca atuei como pedagoga, muito do que eu aprendi na faculdade, eu uso no meu dia a dia. Nada se perde, né, Areta? Nada. O conhecimento é para sempre. Desde coisas que eu uso no meu trabalho, conhecimentos até técnicos, quanto
a estrutura geral mesmo de pensamento e do que a faculdade traz pra gente, Claro, sabe? o conhecimento transforma a nossa visão de mundo, não tem para onde correr. Exato. E aí você viveu aquele dilema, né? Vivi. Porque uma coisa que eu não contei é que antes de direito e pedagogia tinha o lance da moda. Tinha. E minha mãe falou... E que você tem o talento, olha só o estilo da gata. Ela pegou, minha mãe falou, minha mãe meu pai era uma pessoa muito sonhadora, muito do vamos fazer as coisas bonitas, o que a gente gosta de fazer. E minha mãe com os 2 pés bem aterrados no chão. E aí a minha mãe falou, você precisa fazer uma coisa que todo mundo precisa. Sabe o que todo mundo precisa, Arita? Todo mundo precisa de professora. Então, você vai... Aí eu lembro que eu abri, assim, Tem sentido, né? Errada não tá. Mãe nunca tá muito errada, né? Eu lembro de eu abrir, assim, os guias do vestibular e falar, meu Deus, cada faculdade eu prestei uma coisa. Prestei 3 faculdades, 3 públicas do estado de São Paulo, e cada uma eu prestei uma coisa, eu passei em 2. Por uma questão familiar, fui pra pedagogia. A hora que eu cheguei na pedagogia e vi 20 crianças numa sala, eu falei... Pessoal, não vai dar isso pra mim. Muito obrigado mesmo. E aí amo as crianças, tudo bem amo, com mas uma por elas. vez. Pode ser uma por vez. Vem uma, ela se retira, vem a próxima. E aí o que aconteceu foi que eu olhei e falei, não vai dar pra mim. E aí eu comecei a procurar alternativas, porque desistir não era uma opção. Nunca foi uma opção. Eu não teria outra faculdade pra fazer na cidade que eu tava. Eu fiz faculdade em São Carlos. E aí... Até minha família, tipo, minha mãe é rigorosíssima. E aí eu falei, não tem nem coragem de chegar perto dela, que eu quero mudar de curso, que ela vai me tacar pela janela. E aí eu falava, o que eu vou fazer? E comecei a procurar alternativas, e fui costurando dentro do que eu conhecia, do que eu sabia, e dos meus 18 anos, recém-completos, o que eu ia fazer. Porque eu entrei na faculdade nos primeiros 6 meses, eu falei, não é isso. E eu tinha aquilo que eu... que não dava para eu não concluir aquilo, porque era uma super oportunidade, uma faculdade pública excelente, o curso é excelente. Só que eu não era feliz fazendo o que o curso me propunha naquele momento. E dá uma afliçãozinha, né? A gente imaginar que pro resto da vida a gente vai fazer aquilo. O resto da vida é muito tempo, né? É muito tempo. Ô, Eusébio, e agora, menino? A influência da família, ela tinha essa questão tradicional também, de outras pessoas fazendo direito, né? Que você falou do seu pai, aí a mãe falando sobre essa questão da pedagogia. Como que essa influência familiar acaba depois refletindo na vida profissional da pessoa? Primeiro que assim, tô adorando saber dessa sua história. Eu acho que tem muito de aprendizado, inclusive para quem está nos assistindo. E você me falando dessa influência familiar, você me fez lembrar que hoje, quando a gente faz um processo de orientação profissional, quando vem um jovem para fazer o processo, ou até mesmo alguém que quer fazer uma transição, a gente tem um instrumento na psicologia que chama-se escala de maturidade para escolha profissional. Tá? Ai, meu Deus, pesado, hein? Porque quando a gente pensa que os adolescentes com 15, 16 anos já têm que decidir a sua carreira, onde eles estão nessa escala, então, né? Isso é o legal desse processo e que, assim, também é muito bacana a gente estar falando disso hoje, porque muita gente ainda não sabe e está sofrendo em casa com a influência, às vezes, de familiares, influência principalmente das mídias sociais e se sente pressionado a tomar uma decisão de carreira. E existe hoje não só uma ferramenta, como um processo, como profissionais que podem ajudar isso, claro, para quem tem condições, porque acho que essa também é uma outra discussão para a gente fazer lá na frente, tá? Mas, voltando a esse ponto de como é a minha maturidade para escolher, esse item independência é um dos 5 itens que essa escala mede, inclusive. Então, a ideia ali é a gente poder, na medida que a gente recebe uma pessoa para tomar uma decisão de carreira, que é uma decisão séria, mas hoje a gente também precisa pensar muito nessa decisão, não como uma decisão permanente, não só pelo quanto as pessoas estão vivendo, mas pelo quanto a dinâmica do mercado de trabalho, né, se atualiza, muda. Então, a gente precisa ter essa leveza hoje na hora de tomar uma decisão de carreira, porque essa decisão ela não precisa mais ser uma decisão de 50 anos. Aliás, isso deixa tudo mais leve, né? Muitas das profissões que existem hoje e que estão em alta hoje, elas não existiam há 5 anos atrás.
Então, se você for falar hoje de um profissional que está em alta, ontem eu mesmo estava lendo a lista dos profissionais que estão em alta aí nessa próxima, eu não vou nem dizer década, porque também já é muito tempo, mas quando a gente fala em gestor de mídias sociais, se a gente falasse isso há um tempo atrás, quem ia saber o que é um gestor de mídias sociais? E ninguém ia querer fazer, né, nada a respeito. Então, um guia de compras virtuais, uma profissão também que está em alta agora, porque com tudo sendo comprado no mercado online, você precisa de gente para te ajudar a tomar essas decisões. Então, são profissões que não existiam há um tempo atrás, estão existindo agora, e a gente precisa então ter essa leveza para decidir. Agora, aí respondendo objetivamente a sua pergunta, quando num processo de escolha profissional a gente tem uma interferência muito grande de um terceiro, seja ele familiar, seja ele amigo ou tudo mais, a gente vai esbarrar com certeza na realização profissional. Por quê? Porque pode acontecer, pode ser aí um fator, sei lá, sorte, talvez dessa escolha, ir ao encontro das suas habilidades, dos seus valores e dos seus interesses. Mas quando isso não acontece, exercer esse trabalho, exercer essa profissão, pode se tornar ou uma frustração ou um martírio. É verdade. Então, é muito importante, dentro de um processo de escolha profissional, você ter aquilo que lá naquela escala de maturidade eu comentei com vocês, mede, que é a independência. Uma coisa que também me faz, né, você estava falando aí sobre essa questão da realização, dinheiro, e como a gente se realiza, eu acho que um ponto também legal é a gente pensar o que o trabalho representa pra gente. Porque a gente tem uma linha do tempo aí, né? A gente tinha aquele conceito de trabalho como força braçal, trabalho para ser reconhecido como trabalho precisava exigir suor, né? Literalmente. Aí a gente tem a questão da remuneração, e hoje a gente vê que não necessariamente existe o trabalho da dona de casa, por exemplo, não é remunerado, mas não deixa de ser trabalho. A gente tem essa questão da relação chefe-empregado também, que é outra forma da gente enxergar o trabalho, e isso vem na linha do tempo, antiguidade, Idade Média, aí a crise de 29 também interferiu em tudo. Hoje a gente está na modernidade, as pessoas fazendo o seu próprio horário, trabalhando dentro de casa, a questão do intelectual. Então acho que a gente também precisa fazer essa reflexão do que é o trabalho. Guardar essas informações aí, que a gente vai ter que dar aquela pausa para você refletir aí em casa sobre isso. Antes da pausa, tem um oferecimento muito especial aqui do projeto Anjos da Esperança. Inclusive, você que é nosso Anjo da Esperança, muito obrigada, minha gente. Porque se não fosse você, Anjo da Esperança, a gente nem estaria aqui para começar a conversa. E o oferecimento de hoje, para te agradecer a você que é Anjo da Esperança e também para a gente expandir o que é a nossa missão aqui enquanto TV, enquanto rádio, enquanto internet, é esse guia de estudo aqui, Saldo Mais. E a gente falou aqui sobre necessidade, né, sobre correr atrás do dinheiro, e aqui vai te ajudar a administrar os seus recursos. Eu sei que os tempos estão difíceis, a receita não está batendo com a despesa, chega o final do mês, a gente não consegue pagar todas as nossas contas, mas com planejamento, com organização, a gente tendo esse conhecimento sobre a educação financeira, a gente consegue equilibrar as contas. E o melhor, a base, à luz da Bíblia. Para pedir, as informações vão aparecer aí na sua tela, você pode mandar mensagem aqui para o nosso WhatsApp, aí você vai mandar uma mensagem dizendo o seguinte: olha só, quero meu guia de estudo Saldo Mais, oferecido pelo Identidade Geral, é gratuito, seguro, chega aí pelos correios na sua casa e depois você manda um feedback, conta aqui pra gente o que achou do seu guia. Então a gente vai para o próximo bloco, lembrando que a gente volta sobre essa reflexão do que o trabalho representa para as nossas vidas, e eu espero você para refletir aqui junto com a gente. Simbora continuar aqui a nossa conversa. Trabalho é o nosso tema de hoje, coisa que está preocupando, né, as pessoas. 36 milhões de brasileiros desempregados, um número muito grande de pessoas que estão vivendo essa instabilidade, sem contar os casos em que a gente está vivendo na informalidade, né, que muitas vezes não são contabilizados aí também. E aí a gente tem um dinheiro hoje, não tem um dinheiro amanhã, e aí? E aí, nesse contexto, a gente fala de transição de carreira, que foi o caso da Areta, né? Quando viu um monte de bacuri na sua frente, não, senhor, não é isso. Muito obrigada. Obrigada, pessoal. Estão dispensados. Olha, se você tem um dom, fique tranquilo, pode ir lá. Eu não, né, Areta? É isso mesmo. E a gente concluiu o bloco anterior falando sobre esse conceito de trabalho. Porque na minha concepção, e eu quero ouvir vocês, a gente consegue associar, relacionar trabalho e dinheiro quando a gente
tem dentro da gente o conceito daquilo que o trabalho representa para mim. Tem gente que acha que o trabalho é só aquela força braçal, que trabalho é estabilidade, é eu ter o dinheiro para poder pagar minhas contas. Tem gente que não, eu preciso dessa realização, eu preciso desenvolver o meu intelecto, eu preciso cumprir uma missão. E aí, o que é que vocês acham? E como esse conceito de trabalho pode nos ajudar aí, nesse caso da transição de carreira, na conciliação entre dinheiro e realização? Se a gente olha para alguns países, para algumas culturas que estão à frente, que vão se chamar de desenvolvidos e tudo mais, o trabalho hoje ele já ganhou um sentido onde trabalhar tem muito a ver com um instrumento de realização pessoal e profissional. Então é algo que vai além do que algumas culturas ainda estão inseridas, que é uma questão de você ter apenas uma contrapartida, né, de uma alocação de tempo, de esforço e de recurso. Então, a gente precisa sempre olhar à luz de uma cultura. Aqui no Brasil, a gente se encontra nessa transição. Então, você vê que tem grande parte da população que não tem no seu trabalho um instrumento de realização nem pessoal e nem profissional. Mas sim, existem algumas classes, principalmente de trabalho, existem algumas profissões que as pessoas já conseguem enxergar o trabalho desta forma. E é até por isso que ultimamente a gente tem visto muitas notícias de que pessoas estão deixando o seu trabalho ou estão deixando de exercer o seu trabalho pela falta de significado e por ele não oferecer essa realização profissional e pessoal. Então, aqui no Brasil, a gente dialoga com esses dois conceitos, né, de trabalho. Legal. Agora vamos partir do pressuposto que o trabalho tem que unir aí as duas forças, recurso e realização, que foi algo que você até falou. Eu fico com a realização porque depois o dinheiro vem, mas para poder fazer essa transição e conseguir casar os dois, precisa de planejamento, né, que foi algo que você também comentou. Aí, na sua experiência, o que foi que você fez? Eu tinha uma situação confortável porque eu morava com os meus pais. Eu estava na faculdade quando eu fiz essa mudança. Mas, para eu dar alguns passos, por exemplo, eu sabia que o mercado ia me rotular. O mercado ia colocar um rótulo em mim e eu queria o rótulo de uma pedagoga na área de recursos humanos. Era o rótulo que eu queria. Aí eu falei, eu preciso começar a procurar esse rótulo, para eu mesma me colocar. Então, eu fui, todas as atividades que tinham extracurriculares, que eu conseguia, eu me envolvia bem cara de pau, que é uma característica de todo headhunter, já é meio cara de pau. Tipo, bater lá na porta, oi, tudo bem? Eu sou a Areta, deixa eu me apresentar. E me envolvia nos projetos, pedia ajuda a todos os projetos da faculdade que tinham recrutamento, seleção, treinamento. Eu ia lá sem ganhar um centavo, ganhando experiência. Batia na porta e falava, oi, eu queria apoiar, eu estou estudando, enfim. E aí chegou um momento que eu vi que tinha uma pós-graduação no campus da faculdade que eu fazia, que era em gestão organizacional de recursos humanos. Só que ela tinha um valor que, para minha família, era um valor que fazia diferença. Aí a minha mãe falou, você vai fazer o seguinte, para você ter certeza que é o que você quer, você vai fazer, tinha um curso livre numa instituição da cidade em recursos humanos. Ela falou, vai lá, faz esse curso. Se você gostar, aí a gente paga a pós. Legal. Falei, tudo bem. Fui lá fazer, e aí, na minha cara de pau, porque a gente, né, o mundo é mais aberto para os caras de pau. Exige da gente um óleo de peroba. Exige, eu super uso a minha. Cheguei para uma professora e falei, eu adorei sua aula, adorei a sua empresa, eu queria fazer estágio lá. Ela falou, mas eu vou te fazer um estágio sem remuneração. Eu falei, não tem problema. Aí eu fui, me lembro perfeitamente, eu tinha uns 20 mil currículos que tinha que escanear e colocar num sistema. E o gerente da área falou assim, Areta, a hora que você terminar isso, aí a gente vê outra atividade para você. Eu não recebi um centavo, eu ia de final de semana, pra acabar aquilo logo. Eu acabei em um mês, aí eu cheguei na sala dele e falei, oi, tudo bom? Eu terminei, ele fez assim, aquilo era atividade para 6 meses. E você terminou? E eu terminei um mês. Aí eu falei assim, não, mas é que eu quero fazer outras coisas. Porque ele falou que eu só ia fazer outras coisas se eu terminasse aqui. Aí ele falou, eu não tava esperando isso, eu não sei o quê. E conseguiu uma bolsa de estágio pra mim. Então no segundo mês eu consegui a bolsa. E aí conforme eu fui, aí minha mãe viu que dava, meus pais viram que dava pra investir na pós, porque realmente era o que eu queria. Aí eu fiz a pós, da pós eu conheci um professor, eu engatei o mestrado, e aí eu fui me embrenhando cada vez mais na área de RH. Só que é engraçado, porque quando as pessoas olham minha carreira hoje, parece simples, mas eu fiquei 2 anos desempregada. Eu fazia um mestrado porque eu não tinha emprego. Eu morava numa cidade de 180 mil habitantes no interior de São Paulo,
não tinha experiência, não tinha emprego. E o que eu mandei de currículo, gente... Tá no gibi, né? Não E só quem ficou não tá. desempregado sabe a aflição Não, que é. é horrível. Mesmo eu era nova, mas eu tinha uma super formação e não tinha emprego, como acontece com muita gente no Brasil. E aí eu falei, bom, não posso desistir. E eu mandei para todos, até que um dia um currículo, imagina, um currículo em papel, que era super raro já naquela época, que eu mandei, me chamou e eu comecei na área de RH. E aí foi. E de lá eu morava em São Carlos, mas aí eu sou de São Paulo, aí eu voltei para São Paulo, enfim. E aí a minha vida toda fluiu lá e eu falava assim, eu rezo tanto, do dia que eu consegui um emprego, eu nunca vou reclamar que eu tenho trabalho demais. Nunca, porque eu fiquei tanto tempo esperando a oportunidade, eu falei, a hora que ela chegar... Eu vou agarrar com tudo. Vocês não estão entendendo, isso daqui não sai. Eu brinco assim, mãe, eu rezo... Óbvio, pela saúde de todo mundo, e rezo para não passar um dia sem trabalho, porque o trabalho para mim é assim, muito parte da minha vida, muito, muito, muito. Quem me conhece, me reconhece pelo quanto eu trabalho, quanto eu me dedico. Eu gosto de trabalhar, eu gosto. Legal. Dá para ver o olhinho brilhando. Eu gosto. Agora, Eusébio, ajuda a gente aqui. De repente tem alguém em casa que está aí também, 2 anos, esse período de pandemia, batendo na porta, nada de conseguir emprego, tem gente que não está se realizando, está tentando, corre atrás, mas não está vindo, ou então de repente está atuando com algo que não está gostando. Ajuda a gente, por favor. O que faz? Qual que é a sua orientação como consultor de carreira? Eu não conheço uma transição bem-sucedida hoje que não passe pela qualificação. Tá? Isso é uma coisa muito importante. Hoje o fato de você conseguir aprender, muitas vezes por meio de conhecimentos que estão disponíveis, inclusive nas melhores universidades do mundo, Eu ia falar isso. Sem custo. Né? Existe uma plataforma, talvez já deixe até aqui uma dica prática para quem quer aprender, já que se chama aí, minha gente. Coursera. Né? Onde você pode acessar e fazer os cursos gratuitamente. Alguns são pagos e alguns, inclusive, você só paga se você quiser ter o certificado das melhores universidades do mundo. Então, essa é uma vantagem que a gente tem hoje. A questão financeira, ela já foi um empecilho e dependendo da sua opção, do curso que você vai fazer, ainda porque principalmente se você estiver buscando algo muito específico, você vai precisar de investimento financeiro. Mas a gente pode fazer como a Arita fez, que é a gente olhar para a nossa carreira no longo prazo. Muitas vezes aquilo que a gente sonha para a nossa carreira, a gente não vai conseguir fazer agora ou nos próximos 3 meses. Então, a gente, quando olha para a nossa carreira, quando a gente consegue fazer um planejamento que seja de médio e longo prazo, a gente está dando um passo muito grande de realização. E o tempo passa super rápido, super rápido. Às vezes você olha, nossa, mas eu só vou conseguir buscar oportunidades daqui a 1 ano, quando eu terminar esse curso. Gente, mais 1 ano, nós acabamos de começar o ano, né? Já estamos em setembro. Então, passa muito rápido. E eu acho que uma coisa que a gente tem que pensar se esse tempo já passa muito rápido, com planejamento, com disciplina, imagina 100. Verdade. Principalmente se você quer algo consistente, se você quer ter uma atuação profissional, né, que lhe traga bons frutos, que lhe dê a possibilidade de ter mais desafios e de evoluir profissionalmente independente da sua área. A qualificação é extremamente importante, Luísa. Então, olha só, a gente tem que avaliar o que a gente quer da nossa carreira, né? Essa questão de trabalhar o autoconhecimento para saber onde eu quero chegar. A Areta saiu de pedagogia para recursos humanos e passou por esse processo. E aí, como é que eu faço para entrar nessa área então? Qualificação, certo, Eusébio? Primeiro passo. Não tenho grana para me qualificar. Já dei uma dica aqui de um site. Se você for lá no Google, você consegue encontrar uma outra gama de possibilidades, universidades renomadas aqui no Brasil e fora que oferecem cursos gratuitos. E outra coisa, cara de pau. Para bater as portas também, sempre. Porque você faz conexão com as pessoas e vai conhecendo a professora do curso. Eu era uma criança muito tímida e depois me tornei uma pessoa muito extrovertida e cara de pau. E eu acho que a cara de pau vai te levando em alguns lugares interessantes. Sim. Né? E aí uma porta se abre, outras vão se abrindo também. E o objetivo hoje do programa era trazer essa esperança, de fato, para um contexto que está negativo, que está, assim, né, desanimador, mas que a gente possa ter levado esperança para as pessoas de casa, de que você pode se realizar no trabalho, de que você pode se realizar profissionalmente e financeiramente
e ser uma pessoa cada vez mais feliz. Eu agradeço muito a participação de vocês. O papo rende, vamos fazer o Identidade 2 com essa duplinha aqui. Agora eu vou trocar de roupa, hein? Vou Não, entrar no Lilás. a gente vem como ela, combinado. A gente avisa. Obrigada, Areta. Obrigada. Obrigada, Eusébio. Amei, viu, a participação de vocês. Minha gente, aquele cheiro, e a semana continua, viu? Nada de me abandonar aí ao longo dos dias. Espero você pro próximo Identidade Geral. Um cheiro.